Algumas áreas do sudeste do Brasil, como Minas Gerais, enfrentaram excesso de chuva que atrapalham a absorção dos tratos culturais. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o engenheiro agrônomo e gerente de marketing técnico da DVA Agro, Renato Menezes. Renato, em algumas áreas a gente observou aí, algumas áreas da região centro-oeste e sudeste do país, um índice que ultrapassou a marca de 170 milímetros em apenas uma semana. É um volume bastante grande e eu já queria começar perguntando quais os efeitos negativos nessas lavouras que vocês observaram. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que nos escutam. Sim, existe essa condição climática diversa hoje no Brasil. O Brasil é um país de extensão continental, então temos condições adversas para todo lado. Falta de chuva em uns lugares e excesso de chuva em outros. E sim, o excesso de chuva, a água é muito importante, porém, no seu excesso ele pode causar danos à cultura. Pode ser danos diretamente a planta em si, fisicamente falando, como o excesso de chuvas vindo com ventos fortes, com granizo, como a gente tem algumas previsões para a região central do Brasil, e também interações quanto à habilidade de pleno funcionamento da planta por conta de períodos com nebulosidade mais alta, esse excesso de chuva em alguns solos promover lixiviação dos nutrientes, inundação, em outras condições, a depender da granulometria do mesmo. E sim, tudo em excesso na agricultura causa limitações na capacidade produtiva das plantas. Queria aprofundar um pouco nesse ponto que você trouxe aí na fala em relação à luminosidade, né? Essa falta de luminosidade prejudica a planta em diversas culturas, né? Exatamente, Flávia. As plantas necessitam de determinado comprimento de onda para fazer fotossíntese. E quando o tempo está fechado, nebuloso, esse comprimento de onda não chega dentro dos limites ideais para que minha planta consiga funcionar de forma plena. E ela não conseguindo fazer fotossíntese de forma plena, automaticamente vai limitar sua capacidade produtiva. E aí eu queria falar um pouquinho em relação às soluções, né, para esse caso de solo encharcado que acaba prejudicando aí as lavouras. Como que a tecnologia pode ajudar e que outro tipo de manejo também é indicado para poder manter a produtividade quando o solo está bem encharcado? Como já diz o ditado, Flávia e telespectadores, tudo começa realmente pelo início. Então, na implantação da cultura, tem que entender como está meu solo. Se o meu solo tem uma característica de granulometria mais arenosa, se meu solo tem uma granulometria mais argilosa, se a gente tem impedimentos físicos, algumas barreiras de compactação nos solos mais argilosos. Então, no momento de implantação da cultura, perdão, nós temos que tratar de resolver esses problemas. Então, no momento de implantação, resolver primeiro esses. É muito importante entender que, quando o fator limitante de produtividade existe e ele é muito intenso, naquele momento não conseguimos fazer muita coisa. Sendo que, no momento em que essas condições adversas de limitação tendem à neutralidade ou deixam de existir, aí sim a gente consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, para a questão da luminosidade, a gente pode ajudar a planta a retomar seu processo de funcionamento de uma forma mais rápida, utilizando algumas ferramentas que hoje a gente tem nas mãos. Quanto ao encharcamento, trabalhando o perfil de solo. Então, para todas essas situações, existem determinadas soluções. As ferramentas, elas estão aí disponíveis, né, Renato? Mas é preciso, como você falou, sempre importante o manejo preventivo e não corretivo. Obrigada, viu? Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.